Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje vamos continuar aquela aplicação da aula passada, da sexta-feira passada, que implementamos um ajuste suave com botões. Hoje vamos incorporar um controlador PWM com aquele ajuste que vai servir para muitas aplicações, inclusive pensando em sensores, automação. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Já deixa o like de sempre e se inscreva no canal. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br. O link está aqui embaixo. Faça agora mesmo a sua cotação. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, faça o seu pedido. Na sua compra utilize o cupom de desconto WRKITS. Está aqui embaixo para você conferir. E preciso lembrar todos vocês que está rolando a nossa Black Friday estendida. Utilize o cupom NOVEMBRO21. Mais fácil que isso, impossível. Tá aí na tela para você. Novembro 21 vai ter 50% de desconto em qualquer curso Hotmart WR Kits. Os links estão aqui, veja todos os cursos disponíveis e aproveite para investir no seu conhecimento. Eles têm acesso vitalício. Você pode aproveitar a promoção e estudar quando quiser. Novembro 21, estou esperando você nos cursos WR Kits. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Tá aí o nosso hardware, que é baseado em um circuito integrador, principalmente, e explicamos em riqueza de detalhes como você projeta este tipo de circuito no curso intermediário de amplificadores operacionais, que está junto na promoção de Black Friday. Então aproveite e veja aqui na descrição. Eu adicionei o hardware necessário para não termos o perigo de clicar nos dois botões juntos. Quem viu a aula passada lembra que eu deixei como exercício para você. Hoje eu resolvi aqui, ó, muito simples. 2 resistores de 1K resolvem, pois clicando em ambos os botões, eu terei 12 volts sobre cada resistor de 1K e terei 0 no nó central ali. Se eu não tiver os resistores aqui, eu provoco um curto entre as fontes de mais e menos 12 volts no caso aqui. Na aula passada utilizamos mais e menos 6, hoje eu aumentei a tensão de trabalho para excursionar melhor o sinal que eu quero. Uma faixa de 0 a 5 volts que vai ser aplicado em um microcontrolador. Eu também modifiquei o valor deste resistor aqui, pois quando eu clico em um botão eu crio um divisor de tensão. Eu preciso de um valor maior aqui para garantir uma tensão maior neste nó. Então por isso que eu aumentei este 100K, é basicamente um pull down, para garantir o 0 aqui no nó de entrada. Qual é a ideia? Revisando já a aula passada. Quando eu aplico uma constante positiva na entrada, eu vou obter uma rampa ascendente na saída, portanto um ajuste suave. Quando eu aplico uma constante negativa, eu vou ter uma rampa descendente, pois eu estou fazendo uma operação de integral. Este integrador foi projetado para uma frequência muito baixa. Aqui eu tenho 2 capacitores que formam um capacitor despolarizado de 50 microfarad. Então, podemos utilizar 2 eletrolíticos ligados desta forma, os GNDs, os negativos deles conectados ali, juntos, e aí para fora vem os positivos, ele se transformará em um capacitor despolarizado de 50 micro, pois é 100 dividido por 2. E o segundo estágio é um amplificador inversor, pois o integrador ele recebe o sinal na entrada inversora, então terei a lógica inversa na saída do integrador. Por isso, eu tenho um amplificador inversor para que, quando eu aplicar a constante positiva, reta ascendente, constante negativa, reta descendente. Aqui nós temos outro implemento de hardware, e aí já pegando os conhecimentos do curso de op-amps em nível básico, para eu normalizar este sinal para o microcontrolador, pois eu terei uma variação que vai de rampa ascendente e descendente, níveis positivos de tensão e negativos. E o processador que vamos utilizar, que é um PIC, ele trabalha com 5 volts, ele precisa ter uma tensão de 0 a 5 volts na sua entrada analógica. E nós precisamos
fazer o quê? Quando eu tenho o equilíbrio aqui do sistema, terei 0 volts neste nó, eu quero um nível em 2.5 volts na saída do meu operacional aqui, o segundo estágio, 2,5. Quando eu clico no botão de cima, então aplico uma constante positiva, eu quero uma rampa ascendente na saída que vai de 2,5 a 5 volts no máximo. Solto o botão de cima, ele decresce até estabilizar no 2.5. Estão entendendo o que estamos criando aqui, não é mesmo? Se eu clico no botão de baixo, ele decresce até o 0. Se eu libero o botão de baixo, ele cresce novamente e estabiliza no 2.5. Com isso, eu consigo criar um sistema de ajuste suave e a partir do processador, eu defino o software que eu desejo. Se eu quero clicar e memorizar o Duty Cycle ou se eu quero que o PWM seja proporcional ao estímulo que eu aplico nos botões. E essa foi a opção para o projeto de hoje que eu selecionei, mas aproveitando o mesmo hardware e modificando alguma coisa ali no software do PIC. E para o software, que é em linguagem C, você tem o curso de C, WR Kits completaço, o curso definitivo, também em promoção, link aqui embaixo, aproveite. E aí nós temos essa possibilidade, eu ajusto desta forma. Estímulo, no botão de cima, eu aumento o Duty Cycle proporcional a esse estímulo. Quando eu libero o botão, o Duty estabiliza de novo e fica em 50% com tensão de 2.5 volts. Estímulo no botão de baixo, eu diminuo o Duty proporcionalmente a esse estímulo, liberando o botão de baixo, ele volta para o 2.5. Isso é perfeito para criar modos de aceleração e desaceleração, algum tipo de controle que seja mais preciso, você possa inserir esse PWM. Vá pensando aí em aplicações. Optei pelo PIC 12F675. Baixo custo, tem entrada de conversão AD. Desvantagem é que ele não tem um PWM por hardware, mas isso nós criamos no software, não tem problema nenhum. Aproveitando o hardware timer 0 dele, que é um contador contido no processador que eu utilizo para bases de tempo, como também já estudamos em nossos cursos. Preciso de uma tensão de 5 volts, eu vou utilizar o 78L05, um regulador pequeno aí, até 100 mA, ele não consome tudo isso, então aqui eu produzo 5 volts para o PIC. Então eu aplico os 12 volts positivos, eu tenho 5 volts certinho para o microcontrolador. O hardware é esse, então 3 capacitores de desacoplamento para o NE5532 e para o PIC. E o software é esse aqui, ó. Todos os arquivos na descrição também para download. Clique em mostrar mais e escolha o seu link para baixá-los. A saída PWM vai ser na GP1, eu posso selecionar a saída digital que eu quiser, pois é um PWM por software. Então eu chamei de PWM Out. Eu tenho uma variável global de Duty, ela é de 8 bits, sem sinal, por isso um unsigned char, que eu inicio em 128, para, por padrão, o Duty iniciar em 50%. Minha função é PWM Adjust, que recebe como parâmetro um ponteiro para o ajuste do Duty Cycle. Então, o apontado por Duty, o apontado por este parâmetro, que no caso será a própria variável global aqui, vai ser o responsável por manobrar o Duty Cycle, por atualizar o Duty Cycle do PWM. Aqui está a interrupção, já chego nela. Vamos explicar a função principal. CMCON, eu desabilito os comparadores internos. Eu não quero utilizá-los, então eu desligo com esta instrução aqui. No datasheet você vê o porquê de utilizar 07. Falando em datasheet, temos curso de datasheet aqui embaixo, hein? Promoção, aproveite. Trees I/O 3D Exa para configurar as I/Os. Eu quero saída no GP1, entrada no GP0. Inicializo as I/Os. Aqui eu seleciono o AN0, vou utilizar o AN0 do PIC como entrada analógica. E aqui eu ligo a conversão AD, no ADC-AN0. Aqui o Option Reg é utilizado para configurar o incremento do timer 0 com o ciclo de máquina do processador e um prescaler de 1 para 2. E o Intercom é o controlador de interrupções. Eu ligo a chave global e ligo a chave de interrupção do timer 0.
com A0 hexa. Tudo isso você vê no datasheet do PIC. No loop infinito eu chamo a minha função de ajuste, só isso. E passo aqui o endereço de DUT, pois eu estou utilizando um ponteiro para fazer essa atualização dentro da função. Então preciso trabalhar desta forma, tá certo? Mais detalhes para você ficar fera em C, curso Linguagem C definitivo, também em promoção. Interrupção. Estouro do timer 0. Quando ocorre o overflow, desvio para o vetor de interrupção, no caso desse PIC é 04 hexa, da memória de programa. Então, os códigos estarão lá. Eu limpo a flag de interrupção, padrão do processador, preciso fazer isso por software. E aí eu testo a minha saída. Se a saída estiver em 1, eu vou atualizar o timer 0, o conteúdo do timer 0 com o valor do DUT e vou zerar a minha saída. Se a saída estiver em 0, else, eu vou atualizar o timer 0 com o valor máximo de 8 bits, menos o DUT, e vou ligar a saída. Com isso eu crio o meu DUT Cycle. Com este algoritmo aqui, eu crio o PWM por software. E a frequência desse PWM é calculada pelo ciclo de máquina, que pelos fuse bits eu vou utilizar o oscilador interno de 4 MHz, Power Up habilitado para estabilizar os registradores, Master Clear desligado, não vou ter reset, então é um hardware a menos, e Browned Out desabilitado e sem proteções de código. Com isso eu tenho 1 microsegundo de ciclo de máquina, porque é 4 MHz dividido por 4, 1 sobre isso, vezes 2 do prescaler, e vezes o conteúdo de 8 bits, 256. O inverso do período é a frequência. Então, em torno aí de 2 kHz, nós temos a latência de interrupção, que acrescenta alguns ciclos de máquina que não enxergamos aqui na abstração de mais alto nível, e com isso nós teremos uma frequência um pouco maior, ou um pouco diferente. Na prática vamos medir ela. Mas você consegue aí ajustar para ter algo bem preciso, caso você queira. Resta explicar a nossa função. Nossa função recebe, então, o endereço de DUT para ser atualizado aqui dentro da própria função. Eu tenho uma variável temporária do tipo estática, pois eu quero salvá-la sempre que eu sair da função, não quero destruí-la, que eu inicio em 128, também para compatibilizar os 50% de DUT Cycle. E aí aqui eu crio aquele ajuste proporcional. Se a entrada analógica é 0, utilizando aqui a função do microC, que é o compilador que eu estou utilizando, o ADC read de 0 for maior que 554, eu crio uma pequena janela aí de uns 80 pontos, pois o centro é 512, o 2,5 é 512, eu criei uma pequena janela para o PWM não ficar maluco, para não precisarmos achar na prática 2.5 precisamente. Então vou ter aquele DUT 50% bem estável. Maior que 554, eu atualizo o meu temporário com a leitura atual de conversão AD dividido por 4. Porque o conversor AD do PIC, essa informação está no datasheet também, é 10 bits, 2 elevado na 10, 0 a 1023. 1024, que é a variação, 1024 é a variação de 10 bits, dividido por 256, que é a de 8 bits, dá o valor 4. Então aqui eu faço uma normalização de 10 bits para 8 bits. Dividindo por 4, eu faço a operação Shift Right, pois com isso eu poupo memória de programa e processamento. É muito mais rápido do que uma operação de divisão. Então Shift Right 2 é a divisão por 4. Armazeno o valor atual em temp. Da mesma forma, else if, se a leitura for menor que 470, eu vou armazenar em temp o valor atual da leitura dividido por 4. Else, aqui eu testo o caso de estar localizado entre 470 e 554. Eu mantenho em 128, que é os 50%.
Trabalhei com a temporária, eu vou atribuir o conteúdo da variável temporária ao apontado por DUT. Por isso aqui o asterisco, meu ponteiro. Apontado por DUT recebe o valor atual, eu vou atualizar a global DUT aqui dentro da função. Com isso eu terei o ajuste proporcional, vai ser bem bonito de ver isso na prática funcionando. Vamos inclusive agora para a bancada. Venha comigo! Tudo pronto para o nosso teste aqui do ajuste de PWM com os botões que desenvolvemos. O nosso PWM suave, que você pode pensar em algum circuito de aceleração e desaceleração, ou algum controlador inteligente, substituindo os botões por sensores, por exemplo. Então todas estas aplicações são possíveis para este sistema simples, utilizando dois circuitos integrados de baixo custo. O NE5532, você pode utilizar outros op-amps sem problema nenhum, por exemplo, o TL072 é uma opção também, que ele contém dois op-amps em um mesmo encapsulamento, ou mesmo o 741 sem problema algum, só que aí você precisará de dois circuitos integrados. E está aqui o PIC12F675, esse microcontrolador excelente que tem uma versatilidade incrível, pelo fato de apresentar comparadores internos, conversão AD e todos os recursos que os nossos queridos PIC proporcionam. Mas o 78L05, que eu estou utilizando aqui para regular para 5 volts, você pode utilizar outras alternativas para obter a tensão de 5 volts. Fonte simétrica mais e menos 12, baixamos para 5 volts para o PIC e vamos verificar o funcionamento do circuito. O integrador recebe o sinal, agora os botões estão corretos aqui com um K, garantindo que clicando em ambos não tenhamos um curto nas fontes de alimentação, que é muito importante, você precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Na última clássica que desenvolvemos a parte inicial do circuito, eu deixei como exercício para a galera aí pensar no hardware. Como vimos, é algo extremamente simples de resolver. Tá aí, tudo pronto. Temos aqui o trimpote de ajuste de atenuação, que é responsável por reduzir o ganho do estágio amplificador inversor, também como vimos na parte teórica. Ele precisa ser calibrado, então a sugestão é que primeiro você aterre o pino 5, veja qual é o valor máximo, clicando em um botão, e ajuste esse trimpote até que esse valor máximo esteja aí localizado em 2.5 volts, e clicando aqui no de decremento, o valor mínimo esteja localizado em menos 2.5 volts. Depois disso você vai ajustar esse outro trimpote, aí você insere ele no sistema e ajusta o offset de saída. Você vai criar um nível DC de 2.5 volts. Desta forma você tem o sinal centrado em 2,5 e quando você clica no botão de baixo aqui ele vai até o 0, seguindo a nossa rampa para ajuste suave. Soltando ele volta para o 2.5, clicando em cima ele vai até os 5 volts, soltando ele volta ao 2.5. E aí, este sinal de saída é aplicado na conversão AD, no AN0 do PIC12F675, que tem o software como vimos na parte teórica. E aí ele vai gerar o PWM proporcional à tensão recebida. Vamos verificar o funcionamento do circuito. Eu já trago mais algumas dicas para você calibrar o seu na prática. Fonte de bancada mais e menos 12 volts, temos este consumo aqui, abaixo de 20 mA por canal, então está bem tranquilo, é um circuito de baixo consumo, como você pode verificar. Tá aí o nosso circuito, então nós temos em 2.5 volts a linha em azul, eu ainda não conectei o canal 1 do osciloscópio na saída do PIC. Se você movimentar aqui, você consegue calibrar, ó, veja que eu aumento ou diminuo a tensão de referência. Então podemos ajustar aí até o PWM ficar totalmente estável na tela. Eu já mostro para você com o sinal PWM. E esse aqui é o ajuste de atenuação. Eu sugeri, você clica no botão, mantém pressionado, veja que eu estou indo até perto de 5 volts, ali na medida máxima, no canto inferior esquerdo, e clicando no de mínimo eu consigo chegar ali bem próximo do 0 volts, ó, 320 milivolts
mais ou menos. E é isso que esperamos para o circuito. Então, ajustando aqui, você consegue atuar no offset do sinal. Queremos algo bem próximo de 2,5 volts. Por isso eu sugeri um trim-pot multivoltas. E aqui é a atenuação, que eu não vou mexer agora, pois já está certinho a faixa de 0 a 5 volts para o microcontrolador. Conectando o canal 1, nós já vemos o belíssimo sinal PWM. Frequência deve estar próxima de 1 kHz. Deixa eu adicionar a medida aqui. Medida automática. Temos 2,1 kHz. É isso mesmo, conforme vimos na parte teórica. Frequência de 2,1 kHz. Então, esse é o esperado. E você pode, de acordo com o overflow do timer, modificar esta frequência também, como vimos na parte teórica, como vimos na análise do software do microcontrolador PIC. E agora você vê o efeito do clica e solta nos botões. Clicando aqui, olha só que bonito o PWM incrementando suavemente, até chegar ao DUT máximo que conseguimos no sistema aqui. Você pode tentar ajustar, aumentar um pouco o nível de tensão, ou regular no próprio software do PIC. Liberando o botão, ele também decrementa suavemente até estabilizar ali nos 50%. Muito bom, então isso pode ter várias aplicações. Ó. Agora o decremento. Esse é o DUT mínimo. Quando eu libero aqui, ele volta para o centro até estabilizar ali em 50%. Então tem várias aplicações, um circuito bem interessante. Aumentando, clicando aqui eu posso acelerar a descida, viu só? Então eu consigo atuar nos PWMs, no DUT Cycle, de forma rápida, se eu assim desejar, ou de forma sutil, aguardando a estabilização do sistema. Muito bom! No detalhe para você o nosso sinal, então é isso que temos de resultado. E o bacana é que a resposta é bem rápida, como podemos observar. O mais legal é que eu consigo ajustar para os dois sentidos aqui de forma rápida, se eu desejar assim, como vimos. Aí é um circuito que também pode ser pensado para algum tipo de modulação, para algum tipo de transmissão. Fica aí a dica, galera. Pode ser utilizado em sistemas de automação, onde você quer controlar algum dispositivo de automação, algum robô autônomo, substituir os botões por sensores. Tenho certeza que os nossos assinantes vão ter várias ideias e várias dicas de aplicação para esse circuito. Ficou bem bacana, bem interessante. Se eu ajustar aqui o offset, agora com o PWM ativo, ó, então esse é um outro método para você ajustar. Eu posso sair do ponto de ajuste e eu perco 50% de DUT. Viram só? Para o outro lado ocorre a mesma coisa aqui, ó. Então eu posso estar um pouco fora, que ele fique nessa transição aqui, ó, de acordo com o nosso software, e isso não queremos, ó. Estão vendo aqui? Essa indecisão. Então você faz aí a calibração certinho no trim-pot até que o sinal fique em 50% estável na tela do osciloscópio. E aí depois é só aplicar o circuito nos locais desejados. Tem sexta, tem o quê? Tem clássica no seu WR Kits Channel. Deixe seus comentários, deixe seu feedback. Não esqueça, hein? Novembro 21, quero todo mundo estudando bastante nos nossos cursos, e agora é a hora de aproveitar a promoção WR Kits. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like, inscrição, ative o sininho, nos siga nas demais redes, confira o amplo conteúdo WR Kits, mais de 3.250 vídeos publicados aqui no canal, maratone todos e veja os nossos cursos disponíveis. Aproveite a promoção de Black Friday. Novembro 21 é o cupom, aplique em quantos cursos quiser para obter os 50% de desconto. Seja membro do canal, hein? Quero agradecer muito aos membros WR Kits. Você vê os nomes da galera aí que está apoiando o nosso projeto
Quer o seu nome aqui nos créditos das clássicas? Seja membro, clique no botão aqui embaixo para ver os detalhes, tá certo? Bons projetos, muito sucesso para você, ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima!